Eu recebi um convite da Fernanda Vilares para fazer algumas considerações sobre a minha própria vida como juiz, desembargador e hoje advogado. Não se pode falar em direito fora da convivencialidade, isto é, não existe uma pessoa isolada no mundo. Não é possível montar uma comunidade ou uma sociedade sem regras. Cada ser humano é um ser humano em especial, mas ele tem que ceder uma parte do que ele pensa ao próprio direito. Foi o caso de uma prostituta de uma cidade vizinha. Eu sempre digo que essa mulher me ensinou mais do que a escola de direito. Ela tinha um processo de lesão corporal, eu a condenei e eu fui fazer o que naquela época se fazia, acho que hoje nem se faz mais isso, que era audiência de advertência. E fui para ela fazer um discurso notável. Então disse a ela: a senhora foi condenada a pena de tantos meses, como era a primeira vez que a senhora delinquiu, esse juiz lhe deu o benefício da suspensão condicional da pena mediante as seguintes condições, e aí eu explicitei quais eram as condições, e eu tinha que perguntar se ela aceitava aquelas condições. Ela olhou para mim e disse de uma forma que me arrebatou profundamente. Ela disse: doutor, eu não entendi nada do que o senhor falou. Eu só queria saber de uma coisa. Eu posso continuar com a minha costurinha? Quando ela acabou de falar isso, eu senti a distância imensa que eu estava em relação à pessoa que eu iria processar. Porque eu recebi uma ordem superior no sentido de restabelecer os estrados em todas as varas de Santo André naquela época. Menos na minha, porque a minha era eu quem dirigia. Então a minha era a única que não tinha estrado. Você não pode imaginar a diferença que isso faz. E já se faziam alguns anos que não havia uma revista sobre a questão penal e processual penal e constitucional. Foi aí que nasceu a ideia de se fazer uma revista. Essa ideia, na verdade, foi uma ideia conjunta entre mim e o Luiz Flávio Gomes. Não é? Nós temos estatísticas que evidenciam que mais da metade, ou quase a metade das pessoas presas no Brasil é constituída de presos provisórios. Isto é, enviados pelo juiz diante de um caso ainda não finalizado, portanto, de um caso em curso. Em verdade, nós temos uma mídia extremamente perigosa, porque não é a mídia da palavra, é a mídia da imagem. As pessoas estão muito mais preocupadas com a imagem do que com a própria palavra. A imagem tomou o lugar da palavra. E para a imagem, você não precisa conhecer idioma nenhum. O que significa desproporcionalidade do sistema punitivo? Significa que nós começamos a fazer uma avaliação mais aprofundada de alguns bens que merecem proteção penal do que em relação a outros bens. Se nós imaginarmos que só 12% dos casos de homicídio chegam ao conhecimento do judiciário e que só 8% desses casos têm uma decisão judicial, nós estamos levando em conta que temos na sociedade soltos 88% de homicídios. E sim, devem ser julgados dentro de um novo sistema de justiça, onde se podem resolver, por exemplo, problemas patrimoniais da forma
mais rápida possível, sem recursos e sem outras dificuldades. Eu sou plenamente favorável, porque eu vejo o atropelo com que vivem os juízes de hoje, francamente favorável a que se modifique o nosso sistema jurídico. Eu acho que, em primeiro lugar, eu acho que o jornalista precisa ter um pouco do conhecimento do direito. Quer dizer, falar, e isso é comum a gente ouvir em programas de televisão, falar sobre temas dos quais eles não conhecem e divulgar posicionamentos que não encontram lastro na lei ou na Constituição, são atitudes extremamente perigosas, porque elas convencem um número muito grande de pessoas por causa do poder da imagem e da interconexão pelas redes,